Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais um conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre essa questão. Mota protege seus bandidos com dinheiro público. E a questão do Gilmar Mendes, da decisão que ele tomou, que deixou o Alcolumbre bravo. Então nós vamos destrinchar esses dois aspectos, mas eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscrever, ativar o sininho das notificações, todas elas, dar um certinho, comentar e compartilhar, porque é muito importante a sua participação, tá certo? Então vamos começar com a questão do Hugo Mota, chamado pelo João Antônio, do canal Clique Brasil, se não me engano, do Hugo Marmota. Ele é realmente se mostrando um presidente cada vez mais fraco, um presidente leniente com uma série de questões, e absurdamente, no caso do Ramagem, ele ia fazer uma análise e também ia levar para a mesa era para ser para a mesa diretora, tem o caso da Zambelli, tem o caso do Eduardo Bolsonaro, onde os três estão sem salários, mas os três continuam na prerrogativa de deputados, sendo que dois deles condenados já pela Justiça, pelo STF, e o Eduardo Bolsonaro com um processo em andamento que será condenado também, evidentemente. Mas os gabinetes desses cidadãos, eles estão ainda lotados, eles custam muito dinheiro ao cofre público e o seu Marmota não toma a decisão como deveria ser, como manda a Constituição. E isso é um problema grave, gravíssimo, mas evidentemente isso também é o resultado do que o povo resolveu colocar lá dentro do Congresso para termos esse desarranjo político institucional no país que nós estamos vivendo. E eu trouxe aqui a fala do Cabo Vieira, que é inacreditável o que o cara diz, e uma réplica pequena, porque eu só tirei uma fala do que a Maria do Rosário disse para ele. Então, sem mais delongas, vamos assistir aqui a esta fala estúpida, esdrúxula desse deputado e a réplica da Maria do Rosário, que não deixa nenhuma dúvida. Vamos lá? Ela foi condenada a 10 anos, eu renuncio meu mandato amanhã. Amanhã eu renuncio. Tragam para cá essa prova. Eu considero que num debate como esse, nós estaremos analisando o relatório e a recomendação do relator. Mas nós estaremos analisando também a missão da Câmara dos Deputados e a busca do fortalecimento da instituição que vocês, servidores e servidoras que aqui estão, representam de forma contínua e que nós, como parlamentares, devemos honrar nos mandatos que exercemos. Eu considero que o relatório, deputado Diego, ele fere a Constituição desde a cláusula pétrea do artigo 2º, que define os poderes da União como independentes e harmônicos entre si, legislativo, executivo e judiciário. Porque não vejo na norma constitucional, na norma jurídica, na lei, não vejo em nenhum lugar a prerrogativa de parlamentar para a revisão de decisão transitada em julgado, prevista e proposta e definida, proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Aí está. O pior de tudo é o cidadão dizer, me traga uma prova, então tu vai ter que renunciar ao mandato, meu querido, porque a Maria do Rosário está coberta de razão, mas é interessante nessa situação que qualquer deputado de esquerda já vai para o Conselho de Ética, já querem cassação, já querem isso, já querem aquilo, mas eles podem fazer todas as barbáries como fizeram com o Marmota, um fraco que deixou tomar o lugar dele, cercaram a Câmara pela tal de anistia e que não iam parar a Câmara pelo tempo necessário, as pautas todas, se não anistiassem o Bolsonaro. Não aconteceu, mas aí as penas que todos os envolvidos deveriam ter sido suspensos por no mínimo 6 meses, sem salário, sem nada, foi uma coisa leve e passou despercebido e ninguém mais fala nisso. Então, é uma grande situação
escandalosa e libidinosa entre esta gentalha que está lá dentro. Mas essa relação, ela não está só lá dentro. Ela se estende para o STF também e para a magistratura em alguns setores, o que é muito perigoso. Eu não consigo ter o entendimento desse trânsito para lá e para cá entre deputado, senador, com os ministros da Suprema Corte e etc, e etc. O Gilmar Mendes, então, tomou uma decisão que está sendo contida como um escândalo, ferindo a Constituição, ferindo a prerrogativa de separação de poderes, e não tem nada a ver. O Alcolumbre fez um pronunciamento de 7 minutos, se pronunciando de uma forma desastrosa, fora do aspecto constitucional, mas isso está virando verdade. Agora, o que de fato o Gilmar Mendes decidiu? Por que o Gilmar Mendes tomou essa decisão? Eu trouxe um textinho Desmascarando aqui, que vai ajudar a nos elucidar sobre essa questão e a motivação do Gilmar Mendes para tomar essa decisão, num primeiro momento, monocrática, porque é assim que funciona. A decisão ela é monocrática, mas ela tem que ser levada ao crivo da turma ou, dependendo da situação, ao pleno, ou seja, onde todos os ministros fazem o julgamento, seja ele virtual, seja ele presencial. Então vamos entender o que de fato você deve compartilhar esse vídeo para que não haja nenhuma dúvida e os bolsonarentos ficarem já latindo. E aí eu vou fazer um pequeno adendo aqui, uma pequena apêndice nessa situação. Eles estão dizendo abertamente que querem fazer maioria no Senado no próximo, para 2027, para poder simplesmente fazer impeachment de qualquer ministro. E não tem conversa. E por que eles querem fazer isso? Porque todos estão com os rabos presos. Mas o STF também tem culpa nesse aspecto, porque está cheio de processos de deputado canalha, sem vergonha, de senador, e que até o presente momento não foi julgado, não foi dado devido ordenamento jurídico, não foi feito a ação como deveria, não foram dadas as condenações, e por isso essa baderna está acontecendo. Então, de novo, escandaloso e libidinoso. E o Brasil assistindo a tudo. E aí eu faço mais um apêndice. Democracia. O poder emana do povo. É meia verdade. O poder emana do povo, mas ele emana do povo, que o povo vai às urnas e elege os seus representantes. Depois que o povo elege seus representantes, esse povo não tem mais voz. Porque a verdade está aí. Eles estão fazendo o que estão fazendo porque o povo não se levanta. Por que algumas coisas foi aprovada a isenção de imposto de renda? Por que tiraram de pauta a anistia? Porque o povo foi para a rua. Então, se o povo não vai para a rua, eles vão passando a boiada, como dizia o Ricardo Salles, o Guedes e outros tantos. É isso que está acontecendo. Mas vamos entender o que diz o Desmascarando sobre essa questão do Gilmar Mendes. Vamos lá, vamos assistir. Hoje. Primeiro, era uma ação impetrada pela Associação dos Magistrados Brasileiros. Tá? E o que essa ação dizia? Que a lei do impeachment, que é de 1950, e é sempre bom lembrar isso, lei está abaixo da Constituição. Tá? Então, o que os magistrados brasileiros, por meio dessa associação, pediram ao STF, por meio de ação própria para isso, tá? Ação direta de inconstitucionalidade, é o seguinte: STF, verifique se trechos dessa lei do impeachment de 1950 são compatíveis com a Constituição de 1988, porque não me parece que sejam. E aí a Associação dos Magistrados Brasileiros diz o seguinte: olha, a Constituição brasileira fala em separação entre os poderes e independência do poder judiciário. E aí essa lei de 1950, ela estimula a apresentação de denúncias de impeachment de ministros do STF motivadas por interesses políticos partidários, sem rigor técnico, baseados apenas em discordâncias políticas ou divergências interpretativas das decisões da Corte. E o Gilmar Mendes concordou com essa argumentação da AMB, da Associação dos Magistrados Brasileiros. Gilmar destacou que o impeachment não pode ser usado para intimidar o judiciário, e não é porque ele acha, é porque está escrito na Constituição isso. Tá? Na decisão, o ministro diz que há no mundo uma crescente ameaça à autonomia das cortes constitucionais, como é o caso do STF. Ele cita ameaças de impeachment de ministros e a situação na Hungria, onde houve redução da idade de aposentadoria dos integrantes da Suprema Corte. Hungria que é referência, inclusive, para a família Bolsonaro. Olha como é que agora as coisas juntam. O que o Gilmar disse é verdade ou é mentira? Seco, assim, sem pestanejar aqui. Bem,
há um movimento para se fazer impeachment dos ministros do STF. Se você olhar os 2 senadores do Rio de Janeiro que vão disputar a reeleição, a vaga no Senado no ano que vem, os 2 pertencem a esse grupo político que foi flagrado aí operando junto ao Comando Vermelho, ao crime organizado. Tá? É o mesmo grupo também que tentou um golpe de Estado, ou seja, crime organizado de novo, 2 vezes crime organizado. É o grupo aí que fala dia e noite, que tem como principal pauta impeachment de ministros do STF. Tá? É isso aí. Então, para evitar este infortúnio, essa decisão foi tomada. Mas o Gilmar Mendes não tomou essa decisão. Então eu vou baixar uma liminar, eu vou fazer aqui, né, vou decidir que agora vai ser assim. Não, foi uma ação movida pela magistratura. O que tem alguns aspectos positivos, mas tem os negativos, porque pode gerar uma situação de blindagem à magistratura, e isso não é bom. Mas também pode abrir brecha para esses cretinos para ocultar os cadáveres de seus malfeitos, fazendo o impeachment de um juiz, de um ministro da Suprema Corte, e por aí vai dentro dessa lei que eles estão querendo, PEC, e que não vai entrar na Constituição, porque mesmo sendo uma PEC, poderá ser inconstitucional. Mas o furdunço está feito. Então tem que haver esse entendimento de que a grande verdade é essa. Está na hora, ou já passou da hora, do STF tomar atento e separar de fato os poderes. Se for tratar com algum parlamentar, desde que seja alguma coisa pública, que não seja segredada, que não fique ali nas 4 paredes e que sejam lavrados para o conhecimento público, um parlamentar só pode ter contato com o ministro através, inclusive, do seu advogado, se for tornado réu na alguma ação por improbidade administrativa, por todas essas barbáries que eles estão fazendo. Então, gente, nós estamos passando por um momento muito delicado, mais um desses, e agora, evidentemente, por trás de tudo isso, está tendo um grande jogo político e que, evidentemente, tem ali a questão dos favorecimentos. Eu já vou aproveitar o ensejo e dizer que amanhã nós vamos dar uma olhada nessa questão do Toffoli e daquela juíza que simplesmente decidiu soltar o Vorcaro. E o Toffoli que pegou para si toda a bronca do Banco Master. Por que será? Mas isto amanhã nós poderemos ver. Então, está dado meu recado, porque aqui é a voz libertadora, você é uma voz libertadora, portanto, está certinho, comenta, compartilha, e aqui nós dizemos a verdade, doe quem doer. Eu espero que esteja esclarecido, esteja elucidado, mas você deve compartilhar, repetindo, compartilhe, para que as coisas não fiquem desta forma, a não se saber o que está acontecendo nesse Brasil varonil. Simples assim. Eu vou trazer aqui aquele nosso famoso bannerzinho e vou finalizar, tá bom?